Falar dos homens não nascidos. O que é os homens não nascidos? Porque isso parece um pouco paradoxal, uma vez que, para ser homem, na condição humana, obviamente, tem que se nascer. Ninguém realiza a condição humana física, biológica, nesse mundo, se não nasceu. Nascer é a porta de entrada para a condição humana, para pertencimento dessa humanidade de superfície. Então, o que quer dizer esse termo não nascido, que é usado por Sananda Jesus e por outros iniciados, e que é algo que deve ser buscado, ou seja, a condição de não nascido. O que é este não nascido? É obviamente que ele está falando, que se refere a algo que é anterior ao nascimento físico, não é afetado pela trajetória da condição existencial física humana neste planeta, e que, após o desenlace físico, também essa substância, se assim podemos dizer, ela permanece, não é afetada. Então, o homem não nascido seria aquele que tem consciência deste algo, né, que não é afetado pela existência, que transcende a existência física e que, em conexão com esse algo, ele transita por esse plano sem tocar o chão. Ou seja, sem se apegar ou sem se ligar à condição material concreta. É uma natureza muito especial de peregrinos, né? Esses peregrinos cósmicos que atravessam o planeta sem deixar pegadas. E se não deixar pegadas, significa que eles não geram karma, né? Que eles agem no mundo, mas como não estão apegados ao fruto da ação, eles não geram uma condição kármica. Eles não são afetados por aquilo que é feito ou acontece no plano da existência. E há uma figura de linguagem, uma imagem muito bonita, se referindo a esses seres, que eles são, e de fato são, como uma nuvem branca, uma nuvem que cruza o céu, que surge e desaparece sem macular o céu, sem afetar o céu. Esses são seres divinos. Quando entram na condição física, eles se manifestam nesse planeta, mas eles não maculam o planeta, eles não afetam, não deixam marcas, porque eles não têm consistência, eles são como nuvens. Eles não são sólidos, eles não são densos.
E os seres espirituais, ou seja, os seres espiritualizados, aqueles que atingiram a consciência divina, eles perdem a densidade, né? Eles deixam de ser sólidos para se tornarem como nuvens, né? Ninguém consegue prender uma nuvem, guardar uma nuvem numa caixa. As nuvens surgem, deixam-se serem levadas pelo vento, mudam constantemente de forma, ou seja, elas não têm forma rígida, e da mesma forma que surgiram, elas desaparecem. Então, elas parecem nunca ter nascido e nunca ter morrido. Então, essa figura de linguagem, ou essa metáfora, é muito linda, muito apropriada, além de bastante poética, para traduzir esses seres. Obviamente que nós não vamos encontrar muitas nuvens brancas cruzando os territórios da existência concreta nesse mundo. E quase nunca esses seres são de fato notáveis ou notados, porque eles não buscam evidência para si mesmos. Eles vivem, geralmente, uma vida muito simples, em essencialidade, muito discretos, né? Nunca trazendo nenhuma evidência para si mesmo, mas são aqueles que realmente colaboram para o equilíbrio deste planeta. E muitos aqui chegam, vivem uma vida muito serena, partem e nem são notados. É uma condição espiritual, vivencial, que aqueles que são muito densos, que aqueles que têm uma consciência de pedra, sequer notam a presença desses seres. Porque para você perceber um ser como esse, você tem que estar na mesma frequência para ser minimamente sensibilizado. E essa sensibilização independe do discurso, independe das palavras. É a presença. É essa presença, que é pura, que é leve, que é sem peso. E o que seria deste planeta se esses seres não ancorassem aqui? Então, de fato, aqueles que têm consciência da sua identidade divina, daquilo que verdadeiramente são, que realizaram o self, o ser, que transcenderam esse discurso ilusório do ego, ou essas possessões da personalidade, e que mergulharam nesse vazio, nessa substância volátil, se nós podemos nos expressar assim. Ele atravessa esse mundo e não deixa pegada, não deixa rastro, né? Porque para você deixar pegada é preciso de peso. Uma pessoa caminha pela areia da praia, a gravidade, o peso, é que faz com que, à medida que se pise, se deixe
a marca na areia, a marca dos pés. Se uma pessoa não tem peso, ela não anda, ela flutua, ela desliza, ela é um fluxo. Então ela não deixa pegar. E o ideal nosso é que nós possamos atingir essa condição de não peso, de não densidade. Quanto mais nós atingimos a condição espiritual, menos denso nós nos tornamos. Ou seja, há um processo de desmaterialização, ainda quando estamos encarnados. Então, quando chega o desenlace físico, essa morte física não nos afeta, porque nós não estamos presos à Terra, não estamos presos à condição física desse planeta. Já estamos no ser, já estamos naquilo que é não nascido. Então a morte não nos vai afetar. Vejam que o próprio Samana Jesus trabalhava com essa premissa em algumas de suas assertivas dos seus ensinamentos. Ele dizia que aquele que crer em mim, ainda que vivo, não morrerá. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, crer em mim, ou seja, o que é esse mim? Não é a personalidade de Jesus, é esse eu sou, essa condição crística. Crer na condição crística não é crer em uma doutrina, numa crença, é realizar pela consciência aquilo que verdadeiramente se é. E quem realiza isso, ainda que esteja vivo, não morrerá. E ainda que esteja morto, viverá. Porque a morte não afeta essa condição. A morte não toca aqueles que realmente entraram no plano da vida, né? A morte é como um virar de folhas, um mostrar-se uma face de uma folha que estava oculta, sem que afete a própria folha. Tem um livro belíssimo de um grande iniciado, que foi muito pouco compreendido aqui no Ocidente, e que se chamava O Meu Caminho, o Caminho das Nuvens Brancas. O meu caminho, o caminho das nuvens brancas. É linda essa metáfora. É a trajetória daqueles que se mantêm imaculados, puros, né, que surgem no céu e desaparecem sem deixar nenhuma marca, sem afetar o próprio céu. Uma nuvem não afeta o céu. Mas, geralmente, nós tendemos a ser o contrário de uma nuvem branca. Nós nos assemelhamos mais a uma rocha sólida, pesada, que fica aprisionada ao solo, com todo o seu peso, com toda a sua densidade, com toda a sua inércia. Então, todo o esforço do ser deveria, o esforço para a busca do ser, deveria ser esse propósito de transformar aquilo que é sólido, denso, que tem peso, em algo que seja volátil, que possa se desintegrar da condição física densa, porque o espírito é imaterial e independe da matéria. E se nós somos espíritos e buscamos a identidade real com aquilo que somos em realidade,
O nosso caminho não é da densificação. O nosso caminho é da desmaterialização, da condição de nos desintegrarmos no próprio ar, de perdermos esse apego à condição física. Que somente as coisas leves sobem, as coisas pesadas caem. Quanto mais pesado, mais inferior se fica. Um plano ou numa dimensão mais inferior se situa. E, ao contrário, quanto mais leve, mais ascensional, mais para o alto se vai. Então, realmente, como diz Bhagavan, aquele que tem consciência da sua identidade divina, que realizou o eu, ele de fato anda por esse mundo sem tocar o chão. Ele não deixa pegadas, não deixa marcas, não há registro do seu caminhar. E ele é realmente muito semelhante, muito se assemelha a uma nuvem suave, uma nuvem branca, uma nuvem imaculada, que corta a amplitude do céu sem macular esse céu. E é por isso que ele é não nascido. E se ele é não nascido, ele não vai ser afetado pela morte. Samana Jesus dizia: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Esse negar-se a si mesmo é negar essa condição humana concreta, esse ancoradouro ou essa condição que sustenta uma personalidade, um ego, que está profundamente identificado com as energias materiais e com o mundo material. É necessário negar esse falso ser, ou esse ser ilusório, que é identificado com o ego, com a personalidade, e perceber o ser real. Por isso que tem que negar a si mesmo. Esse si mesmo não é negar a condição divina, é negar a condição ilusória do ego, da personalidade, do egoísmo, do egotismo, do egocentrismo, da egolatria. E poder ser livre. Porque Sananda Jesus é uma nuvem que corta o céu sem deixar máculas. E se você quer seguir essa condição crística, torne-se também etéreo, leve, suave, num fluxo que não afeta e não prejudica nada e ninguém. É isso. Gratidão, Shiva Shambho.